essa aula de hoje vou ensinar para vocês mais um tema dessa coleção linda, combinada também com esse barrado, inspirada nesse barrado, ó, que tem alguns detalhes em pêssego. A cor dele também é mais voltada aqui para um pêssego clarinho. Então eu trouxe, ó, todo inspirado aqui no nosso barradinho também, que vocês encontram na Center Pantos Guarapari. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, porque vem mais aulas por aí para a gente fazer essa coleção bem completa, bem linda, de forma bem prática, mas com aquele toque especial, aquele toque luxuoso também, apesar da simplicidade aqui, mas combinado aqui com o barrado, traz esse toque mais luxuoso, um toque mais sofisticado, uma pintura mais delicada. E para baixar a apostila, é só clicar aqui também na descrição do vídeo, eu deixei um link aqui, que é só você clicar e baixar, que vai estar a apostila completa para você pintar essa belezura de aula. Espero que vocês gostem dessa aula também. Ao assistir, escreva aqui nos comentários o que você achou de mais uma aula. Já se preparem para as próximas. Lembrando que essas aulas elas não ficam disponíveis por muito tempo, então aproveite para fazer enquanto ainda estiver disponível. E para você saber sobre o barrado, a loja, eu vou deixar tudo aqui na descrição também para você que vai querer pintar, assim como já tem alunos que estão preparando esses barradinhos para fazer a coleção completa. Eu vou deixar aqui o cupom de desconto de uma loja parceira, que vocês tenham um desconto maravilhoso, não somente aqui em tecidos, mas em todos os materiais de pintura. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos começar a pintura desse novo projeto, dessa nova aula que faz parte dessa coleção, pela folhinha. Temos umas folhinhas aqui por trás, para isso eu vou utilizar aqui verde pistache, verde oliva, verde pântano e também um pouquinho do palha. O palha ele vai entrar para trazer uma suavização dessa folhinha, porque são folhinhas bem delicadinhas, é um trabalho mais delicado de se fazer. Então, começo aqui com palha, trazendo aquele aspecto um pouquinho mais claro para essa folha. Logo em seguida, eu já venho mesclando um pouquinho do verde mais clarinho, que é o verde pistache. Cuidadosamente, venho mesclando os dois tons. Como ele tá bem aqui por baixo, essa folhinha tá bem aqui por baixo, nós vamos utilizar também um pouquinho do verde oliva, que nós vamos trabalhando um degradê. Ó, bem delicadinho. Então, eu venho do mais, pode começar do mais claro pro mais escuro ou do mais escuro pro mais claro. E olha como que fica bem delicadinha a cor dessa folhinha. Vou utilizar aqui ainda um pouquinho desse verde mais escuro, que é o verde oliva, para puxar a nervurinha aqui no meio. Pode jogar umas nervurinhas laterais também, ó. Pouquinha tinta para não manchar muito, não ficar muito escura, porque ela é mais suave mesmo. E bem, ó, na pontinha do pincel, pouquinha tinta, eu vou trabalhar com o verde pântano aqui só para trazer uma profundidade a mais, ó. Venho bem aqui no cantinho, com esse verde pântano, esfumo também, que é importante esse esfumado. E agora nós vamos repetir o processo, vou até mudar o pincel, pegar um pincelzinho maior, porque é uma folhinha maior. Então, aqui vocês podem observar que foi trabalhado um degradê bem suave para essa folhinha. Agora, eu vou trabalhar nessa outra, que é um pouquinho maior. Peguei um pincel até maior para poder facilitar esse processo. Começo com a cor mais clara, que é o palha. Pode ser o palha, o marfim, o areia. Ó, venho. Até mesmo aquele erva doce, que é um tom de verde bem clarinho, também pode estar utilizando. Logo em seguida, já venho mesclando aqui o verde pistache. Vou trazer um pouquinho aqui para baixo do meu pêssego, trazendo um pouquinho mais de sombra aqui para a lateral. E vou dando sequência com esse esfumado. Aqui na frente eu vou até mesclar um pouquinho mais, ó, para ela se sobressair. Então, peguei um pouquinho mais do palha para ela se sobressair aqui na frente dessa outra. Chegando aqui embaixo, verde oliva. Vou fazendo todos os contornos certinhos, ó, tinta no cantinho do pincel, na pontinha ali do pincel, pra gente conseguir trabalhar bem em cada cantinho, que é muito importante os cantinhos ficarem bem certinhos pra trazer um acabamento mais bonito. E venho esfumando novamente aqui pra cima. Sentiu dificuldade? Pega um pouquinho da cor mais clara, aqui do tom mais claro de verde,
e vem jogando pra cima. Depois volta novamente, ó. Entrei com um pouquinho mais do verde pistache, mas como eu não quero ela tão escura, eu venho com verde oliva por cima do verde pistache. Que assim vai ficar um tom de verde, um degradê mais clarinho. Feito esse processo, a gente vai passar pra nervura, vou puxar uma nervura e pode puxar as outras laterais. Pouquíssima tinta, bem esfumadinho. São só detalhes mesmo para poder complementar. E é uma coleção mais suave mesmo, uma coleção mais vintage, bem mais suave, mais delicada, sem muitos elementos, justamente para poder trabalhar em maior quantidade, de uma forma prática, sem perder a beleza. Também é muito possível, às vezes tem uma artesã que está precisando de temas mais práticos para montar um kit, que seja mais rápido, não tem muito tempo, às vezes trabalha fora também, tem um outro trabalho e quer ter essas aulas mais práticas, é uma ótima opção, além de uma coleção muito linda. Ó, vou trazendo um pouquinho mais aqui para baixo, reforçando com o verde pântano, trazendo aquela profundidade aqui, uma sombra um pouquinho mais marcada aqui por baixo. Isso vai trazendo mais movimento e volume aqui para nossa folhinha. Feito esse processo, a gente pode pegar aqui, ó, na pontinha do pincel um pouquinho desse verde oliva para trazer alguns contornos bem levinhos, ó. Só para trazer um destaque a mais aqui para nossa folhinha. Não precisa nem contornar ela inteira, vem puxando algumas pinceladinhas bem fininhas, ó. Para trazer esse aspecto aqui como se tivessem alguns detalhezinhos aqui no contorno mesmo. O pêssego, ele é todo bem colorido, ele tem várias camadas ali de cores, então é algo em que a gente não consegue fugir desse processo. Mas vamos trabalhar ele com uma forma mais suave. Vou começar aqui por cima, utilizando o amarelo melão, que é um amarelo um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais fechado do que o amarelo ouro. Mas se você não tiver, pode utilizar sem problema algum o amarelo ouro. Venho trazendo aqui pra cima esse tonzinho aqui de amarelo, faço o contorno certinho, cuidadosamente, fazendo aquela parte mais amareladinha mesmo do pêssego. A gente começa por esse que está por baixo, que depois a gente faz todo o acabamento aqui na frente. Então, sempre vem por aquilo que está por baixo para facilitar a correção depois do processo que está por cima. Venho trabalhando esfumadinho. Agora, aqui no meio, eu vou utilizar um pouquinho do pêssego. Eu vou mesclar um pouquinho do pêssego para trazer uma suavização dessa tonalidade, porque eu quero combinar bem a pintura aqui do pêssego com o próprio barradinho. Então, venho mesclando para trazer essa suavização aqui da cor, não ficar tão amarelo. Venho tanto de um lado quanto do outro, ó, mesclando junto com esse amarelo. Vou deixando um meio aqui que a gente vai trabalhar com uma certa profundidade, uma dobrinha que tem aqui no meio. Ó, pode esfumar bem. Aqui no meio eu vou utilizar para trazer esse ponto um pouquinho mais dobradinho. Começo aqui utilizando o tijolo, que também é uma corzinha mais clara, não é aquela cor tão forte, aquele tom alaranjado tão forte. Venho com o tijolo, mesclando ainda aqui o pêssego. Ó, retornei aqui para poder criar essa profundidade aqui no meio. Aproveito também para esfumar um pouquinho desse tijolo em alguns pontos. Vou esfumar um pouquinho aqui na lateral. E aqui no cantinho, eu já posso vir com ele também,
para poder fazer a parte mais sombreada. Então, já venho contornando aqui por baixo, que nós temos outro um pouquinho escondido aqui por baixo. E já realizo esse processo de preenchimento desse cantinho, que vai ser mais profundo mesmo. Agora, nós vamos trabalhar com algumas cores, para deixar ele até um pouquinho mais rosado também, para combinar bem aqui com as cores de baixo. Para isso, eu vou utilizar um pouquinho do coral, vou trabalhar junto aqui, ó, dessas cores, venho com o coral esfumando aqui por cima. Ele vai ajudar a trazer um destaque também aqui por cima desse tom que a gente acabou de utilizar, que foi o tijolo. Cuidadosamente, venho esfumando e vamos passar para o processo de destaque. Sombra, nós vamos realçar aqui as sombras agora para trazer um destaque muito maior. Um pouquinho mais de profundidade, que vai dar um efeito bem bonito para ele. Para isso, eu vou utilizar aqui, nesse primeiro processo de sombra, venho com vermelho tomate. Vou trabalhar aqui no centro, ó, para trazer aquele efeito dobradinho que tem aqui no meio. Puxei aqui para um lado e para o outro. Pode esfumar um pouquinho também. Vou aproveitar o vermelho tomate para trabalhar na parte de sombra, reforçar alguns pontos de sombra e algumas manchinhas que tem no pêssego. Cuidadosamente, vem esfumando aqui por cima. Ainda com vermelho tomate, venho trabalhando aqui por baixo. E agora, para trazer um pouquinho mais de profundidade, eu vou utilizar aqui o púrpura. Esse daqui ele vai ficar mais escuro mesmo, porque ele tá bem escondido aqui por trás. Ó, vem aqui com púrpura, bem no centro, ó. Pode até utilizar até outro pincelzinho um pouquinho menor, para ficar bem menorzinho essa linha aqui por dentro. Tinta em um lado do pincel só. E vem trazendo essa profundidade aqui nessa linha. Também vou aproveitar para realçar aqui essas sombras por baixo e trazer muito mais destaque para esses que estão por cima, para os detalhes que estão por cima. Faço todo o contorno aqui cuidadosamente. Agora, a gente pode iluminar também. Porque como ele é um iluminado mais fosco, a gente pode vir até mesmo nesse próprio processo aqui já iluminar. Para isso, eu vou utilizar o roxinho de boneca. Vou iluminar mais aqui nessa lateral, ó. Faço o contorno e esfumo levemente. Vou aproveitar para esfumar um pouquinho aqui na frente também. Para ressaltar esse volume aqui da parte da frente. Também venho com um pouquinho aqui do ladinho de cá, sem tirar muito essa tonalidade do amarelo. E venho suavizando algumas cores e ressaltando mais o volume.
Vou aproveitar aqui para fazer esse esfumadinho aqui na frente, para criar uma separação dessa partezinha aqui, que é um pouquinho mais profunda, também para essa parte de baixo. Então, vem, ó, com um pouquinho aqui do roxinho de boneca, iluminando e deixando essa separação. Esse outro aqui de baixo, ele tá mais escondido ainda, mas a gente vai manter um pouquinho do tonzinho de amarelo. Quase não vou colocar nem detalhes nele, é mais a cor mesmo para ele aparecer. Então, vem com um pouquinho do amarelo, pode vir até de uma vez, para poder demarcar com o próprio tom que a gente utilizou para iluminar, que foi o roxinho de boneca. Já faço esse processo aqui de uma vez também, já iluminando. Aqui por baixo eu entro utilizando o pêssego, mesclando com esses tons. Pode retornar levemente aqui com o amarelo. Agora, a gente entra naquela mesma sequência. O tijolo para escurecer, para sombrear, começar a sombrear, mas a gente vai tirar esse tom alaranjado utilizando o coral. Então, entra aqui essa cor para poder fazer essa primeira sombra. E depois o coral vem por cima para trazer aquele aspecto mais rosadinho, mas sem perder um pouquinho desse tom aqui alaranjado. Então, ele vai complementar essas cores, ó. Entrei aqui com o coral. Vou pegar agora um pouco do vermelho tomate que a gente utilizou para poder sombrear. Mais aqui na parte de baixo mesmo, ó. Bem nos cantinhos, pouquinho, não precisa colocar muito, porque a gente ainda vai voltar para poder iluminar. E nos cantinhos mesmo, um pouquinho do púrpura para trazer aquela profundidade. Então, tudo bem pouquinho, bem suave, para não perder a suavização mesmo dessa cor de pêssego. Voltei aqui na frente, iluminando, voltando, iluminando um pouquinho mais com o roxinho de boneca. E agora vamos passar para esses outros aqui da lateral, das duas laterais que são pêssegos mais clarinhos. Vou pegar já de uma vez o roxinho de boneca, para trazer esse contorno aqui na lateral, para deixar mais clarinho mesmo. Já fazer um contorno mais iluminado. Esfumo levemente o amarelo aqui no cantinho. Agora, são cores bem mais clarinhas, ele vai ficar bem mais suave. No centro, eu vou trabalhar aqui primeiro, utilizando o próprio pêssego. Aqui é um ponto um pouquinho mais profundo, ó. Então, vem com o pêssego que eu vou trabalhar suavizando aqui com as cores mais escuras, para não ficar tão escuro. Então, eu venho, ó, mesclando novamente o roxinho de boneca. Vou trazendo aqui pra lateral. Vou deixar ele mais no tom de pêssego mesmo. Então, eu venho trazendo um pouquinho aqui pra frente. Vou mesclar aqui de novo o roxinho de boneca com o amarelo. Então, venho primeiro com a parte iluminada. Depois, a gente vai voltar pra retocar. Pode preencher uma quantidade boa aqui, ó, do roxinho de boneca. Peguei levemente o amarelo para trabalhar aqui junto com esse roxinho de boneca, sem que fique tão forte. E agora, eu vou trabalhar nesse ponto aqui que vai ser um pouquinho mais sombreado também. Mas, para isso, eu vou utilizar o pêssego.
Pode vir com um pouquinho mais do amarelo, para trazer um tonzinho amarelo aqui por baixo. E o roxinho de boneca que ele entra para poder trazer esse iluminado, que vai ressaltar esses volumes todos. Ó, feito esse primeiro processo, olha como que ele tá mais clarinho. O que nós vamos trabalhar agora? Levemente, eu vou trabalhar utilizando aqui um pouquinho do tijolo. Então, venho cuidadosamente com um pouquinho só do tijolo, bem pouquinho mesmo, em que eu vou trazer esse ponto mais sombreado aqui por dentro, ó. Então, começo aqui com esse tijolo, levemente. Pode jogar umas pinceladinhas dele assim pra cima também, ó. Ele também vai entrar aqui pra poder reforçar essa sombra. E agora o que vai dar todo o destaque vai ser a mescla aqui, utilizando o coral. Vai trazer aquele tonzinho mais rosadinho pra esse pêssego. Ó, venho com um pouquinho do coral. E vou mesclar aqui junto com essas outras cores. Esse daqui é aquele pêssego que tá bem clarinho mesmo. A cor bem suave. Só puxar um pouquinho mais do tijolo aqui pra lateral pra poder sombrear. Vamos precisar reforçar também? Vamos precisar reforçar, mas vai ser um reforço bem leve. Vem aqui na frente com um pouquinho, de pouco a pouco. Um pouquinho do vermelho também, do vermelho tomate. Para trazer levemente um volume a mais, reforçar esse volume aqui da frente, ó. Então, vai ser um esfumado bem mais leve. Também vou trazer um pouquinho aqui pro centro. Lavei o meu pincel, para suavizar um pouquinho mais. E bem aqui no meio, eu entro com um pouquinho do púrpura. Trazer um pouquinho mais de profundidade. Esse de cá, eu vou trabalhar com o roxinho de boneca, numa quantidade bem grande aqui por baixo. Que eu vou deixar ele bem mais clarinho aqui nessa parte de baixo. Então, vou utilizar bastante aqui do preenchimento com o roxinho de boneca. Sempre se atentando aos contornos, para manter esse contorno bem bonito, um contorno bem feito. Vou trazer quase que o preenchimento inteiro mesmo aqui, para suavizar e deixar bem mais clarinho. Vou chegar até aqui em cima, em que eu vou começar a mesclar agora o próprio pêssego. Então, venho com o pêssego, mesclando agora com esse roxinho de boneca. Pode voltar a pegar um pouquinho mais do roxinho de boneca, se sentir dificuldade na mescla dos dois. Mas eu sempre vou pegando a corzinha mais clara primeiro. É mais fácil escurecer do que tentar clarear algo. Então, sempre vai de pouco a pouco, para não escurecer muito. O
roxinho de boneca também vai entrar aqui, ó, suavizando esse pêssego na parte de cima. E temos um ponto mais sombreado aqui por dentro. Vou puxar um pouquinho mais do pêssego, mesclando. Mas vocês podem observar que ele tá bem suave. Até mesmo pode utilizar um pouquinho do amarelo, não tem problema. Mas ele já tá bem mais suave, ó. Aqui por dentro, mesmo processo. Vamos trabalhar com tijolo. Venho, esfumo. Pode jogar um pouquinho aqui pra fora mesmo, sem problema algum, ó. Também vamos trabalhar levemente o tijolo aqui na frente. Pra quando entrar com o coral, não ficar aquele tom muito rosado que o coral traz. Então, aqui eu entro com o tijolo pra quebrar um pouquinho aquela tonalidade do coral. Pode colocar uma sombra levinha da tigela. Agora, eu vou voltar aqui com o coral para reforçar essa tonalidade do nosso pêssego. E olha que lindo que vai ficando quando a gente trabalha cores diferentes, formatos diferentes, para não ficar tudo muito padronizado, muito a mesma coisa, muito certinho. Então, aqui vocês conseguem trabalhar com cores variadas mesmo, para não ter aquela padronização. Fiz aqui por dentro, agora eu vou trabalhar também com um pouquinho do vermelho. Então, vem aqui por dentro com o vermelho tomate. Aqui já é um ponto bem mais sombreado, então eu vou reforçar um pouquinho mais com o vermelho tomate. Pode esfumar também. E levemente um pouquinho do púrpura para reforçar a profundidade. Aqui por cima, eu vou trabalhar com um pouquinho mais do amarelo. Então, venho contornando, fazendo o contorno aqui com o amarelo. Como a gente passou aqui o roxinho de boneca por baixo, ele não vai ficar aquele amarelo tão forte. E só dar uma leve reforçada aqui por baixo também. No meio desse pêssego aqui aparece o cabinho, bem cortadinho. Então, vou pegar um pouquinho do sépia e venho bem aqui no meio e coloco um pontinho, ó, umas batidinhas aqui formando um cabinho, um pontinho desse cabinho aparecendo. Do lado de cá, pode até colocar, mas bem menorzinho, ó, aparecendo bem menos. Agora, eu vou pegar o branco, pincelzinho pituá, pra fazer um processo de iluminado, deixar ele um pouquinho mais iluminado, porém com aquele aspecto mais fosco. Então, vem com o pincelzinho pituá, reforçando esse iluminado que a gente fez primeiro aqui com o roxinho de boneca, e agora eu vou voltar realçando com branco. Não precisa sobrecarregar de tinta, é vir de pouco a pouco, clareando aos pouquinhos, com um pouquinho da tinta branca. Sempre lembrando, levando em consideração a consistência da tinta, para não ficar também aquela pintura muito pesada. Vocês podem observar que eu tô colocando pouquinha tinta e venho esfumando bem, de pouquinho a pouquinho. Isso vai tornar também o nosso pêssego mais suave, mais clarinho. E esse reforço do iluminado vai tornar a sua pintura mais volumosa ainda. Vocês podem observar que ele vai ficando muito mais arredondadinho, vai criando formas diferentes. Então, isso que é importante vocês terem na mente de vocês sobre essa utilização correta do iluminado. Agora, para fazer aqui essa tigelinha, eu vou utilizar o palha no fundo. Peguei um pincelzinho pituá e vou fazer todo o processo de preenchimento.
Uso um pincelzinho pituá para facilitar esse processo. Sempre se atentando aqui aos cuidados com o contorno, para que fique um contorno bem suave. Ó, com pouquinha tinta próximo ao contorno para não sair fora aqui do contorno. Aqui o meu desenho ficou bem coladinho com barrado. Ou vocês podem, caso aconteça o mesmo, ou vocês podem colocar uma fita ou vir cuidadosamente aqui, ó, próximo, passando por baixo aqui da costura do barrado. Depois de tudo preenchido, eu vou entrar aqui com um tom de verde aqui na lateral. Vocês podem utilizar ou verde musgo ou verde pinheiro, para poder deixar essa lateral com esse tom um pouquinho mais esverdeado. Cuidadosamente, suave, porque é um ponto em que nós não vamos intensificar muito, não vamos trabalhar com uma cor muito forte. Pode vir até utilizando um pouquinho, para poder facilitar esse processo de esfumado, pode vir utilizando mais um pouquinho do palha, para fazer com que vocês consigam esfumar melhor essa tonalidade verde aqui junto com palha. Então, venho cuidadosamente, pode trazer um pouquinho aqui para baixo. Vou pegar um pouquinho mais para fazer aqui na lateral também. Pego um pouquinho novamente do palha para suavizar, porque eu não quero que fique muito escuro. Então, venho utilizando o palha para poder suavizar. Então, sempre que você entrou com uma cor, achou que não ficou muito legal, não tá conseguindo esfumar bem, ao invés de retornar com aquela cor mais escura, entra com uma cor mais clara para poder corrigir e depois você volta novamente trabalhando com a intensidade que você quer. Ó, cuidadosamente vem trabalhando. Vou pegar um pouquinho mais do palha para suavizar essa cor desse tom de verde, ó. Vem esfumando devagarzinho e suavizando o tom de verde. Vou utilizar um pouquinho também do verde pântano. Ó, vou pegar um pouquinho do verde pântano, tiro o excesso e venho aqui na lateral. O verde pântano, ele traz um aspecto um pouquinho mais azulado. Ó, ele não é aquele verde muito claro. Ele tem uma tonalidade mais puxada para os tons azulados. Pouquinho a pouquinho, também vou trazer levemente pro lado de cá. Sempre esfumando bem. Lavei o meu pincel, agora eu vou utilizar aqui um pouquinho do coral para trazer um tom rosinha, mais rosadinho aqui por baixo, ó. Bem de levinho, vem esfumando. Pego um pouquinho mais, para trazer aqui na lateral junto também com um pouquinho desse verde. Um pincelzinho mais macio, vou pegar um pouquinho do verde pântano, para trazer uma bordinha. Então, vou marcar uma bordinha aqui por baixo, venho fazendo um contorno aqui, dou um espacinho e venho contornando. Contorno e faço um leve esfumadinho. Faço uma demarcação e esfumo um pouquinho. E vou puxando até o outro lado. Chegando aqui na frente, como tem o tonzinho aqui do coral, pode até entrar com uma mescla aqui junto com o coral. Então, vem esfumando um pouquinho desse verde junto com o coral. E fiz uma bordinha. Pego aqui ainda esse tom de verde, limpo um pouquinho o pincel para esfumar, deixando algumas bordinhas mais claras. Então, venho bem no meio, ó, esfumo levemente para deixar umas bordinhas mais claras. Vou repetir o mesmo processo utilizando o coral também, ó. Agora, com a tinta branca,
eu vou iluminar. Bem aqui na lateral, vou esfumar essa tinta branca para poder iluminar, trazer um volume a mais. Vai ajudar até mesmo a suavizar um pouquinho mais essas cores. Pode vir esfumando bem, ó. Da mesma forma, vou utilizar um pouquinho aqui também. Cuidadosamente, deixa eu até pegar um pincelzinho um pouquinho menor, um pituar um pouquinho menor para facilitar esse processo. Esse esfumado sem encostar muito no contorno também vai ajudar a realçar o volume, deixar mais arredondadinho. E agora, vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor para trazer também aqui em alguns pontos do contorno. Então, cuidadosamente, vem trazendo alguns iluminados aqui nos contornos. Faço o contorno e esfumo levemente. Para essa opção, eu coloquei aqui um fundo, também utilizando o stencil, igual eu já ensinei em outra aula. Fiz aquela marcação para que não fique a parte de fora branca, só para poder dar aquela definida aqui na minha faixinha. E como aqui nós temos a poazinha aqui no fundo, eu mantive também. Por mais que aí no vídeo apareça uma distorção de uma cor para outra, mas elas seguem na mesma tonalidade, um pouquinho mais forte, uns pontos um pouquinho mais claros, mas seguindo a mesma linha, mantendo aqui essa composição, também combinando com esse barradinho.